toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois o meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Hoje o tema da mensagem é Jesus, o verdadeiro super-herói. Antes de começar, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, eu peço que o Senhor abençoe todos que estão aqui, que o Senhor me use para falar tudo que vem do seu coração e tudo que está na Bíblia. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Jesus, o verdadeiro super-herói. Hoje em dia, existem vários filmes, desenhos, livros e quadrinhos sobre super-heróis. E nesses quadrinhos, nesses filmes e nessas coisas, existem coisas sobrenaturais, como bruxas, vampiros e zumbis. Mas uma coisa que eu percebi é que nesses filmes, eles mostram que bruxas, zumbis
e vampiros podem ser do bem. O mundo está cheio de histórias de deuses, mitos e super-heróis. Existem várias mitologias, mitologias gregas, mitologia romana e mitologia egípcia. E nessas mitologias existem vários deuses. E nesses deuses, eles têm poder. E poder é sobrenatural, porque poder não é uma coisa natural. Mas não só existe o sobrenatural para o bem. O mal existe e é muita estratégia. E parece haver um esforço para retratar o mundo sobrenatural como algo bom. Uma coisa eu percebi nesses filmes é que nessas guerras existem os conflitos. E como nessas histórias existe conflito, na nossa vida também existem conflitos, os conflitos mentais e os conflitos espirituais. Na própria Bíblia fala, de Gênesis e Apocalipse, fala que Deus ele está em uma constante guerra para derrotar o mal. Quando enfrentamos situações adversas e difíceis, isso fica mais claro e perceptível para nós. Nós estamos no meio desse grande conflito e mesmo que não possamos vencer sozinhos, precisamos escolher de que lado estamos. Jesus é o principal personagem histórico que o mundo já viu. Mas ele não é apenas um bom exemplo, ele é o maior exemplo. É a maior revelação de Deus e sua vontade. Jesus mesmo disse, tem um verso da Bíblia que fala que Jesus venceu o mundo. Ele próprio disse que venceu o mundo. Abram suas Bíblias em Hebreu capítulo 12. No versículo 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e de todo o pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Entre os super-heróis, existe um super-herói chamado Hulk. E ele é um super-herói que é considerado um dos mais fortes. Ele consegue levantar milhões e milhões de toneladas de peso. Mas eu tenho certeza que ele não conseguiria suportar o peso da cruz e de todos os pecados da humanidade. Mas uma pessoa fez isso por nós, e essa pessoa foi Jesus Cristo. Você já olhou para um telescópio? Você já olhou num telescópio os planetas e seus satélites? Em muitos vídeos eu vejo as pessoas falarem que tem um planeta que é muito bonito e quando você vê ele, você fica fascinado, que é o planeta Saturno, por causa de seus anéis. E muita gente fala que quando você vê ele uma vez, você quer ver ele toda vez, de tão bonito que ele é. Mas por que a gente não olha assim para a Bíblia? Porque a gente, quando não olha a Bíblia, a gente não fica fascinado. Porque a gente, quando olha para a Bíblia, a gente não fica com vontade de ler ela todos os dias. Jesus não é só mais um fascinante exemplo de fé. Ele é o originador, o fundador e aperfeiçoador da fé, que vale a pena. Jesus é a maior referência de
para quem olhar e em quem devemos confiar e acreditar. Durante sua vida e ministério na terra, Jesus demonstrou uma confiança inabalável em Deus. Ele frequentemente passava tempo em oração e buscava orientação divina, mostrando uma relação íntima e de total dependência de Deus. A gente tem muita dependência de Deus. Se não fosse Deus, a gente não teria acordado hoje, a gente não teria ido para a escola, os adolescentes, os adultos não iam trabalhar se não fosse Deus. E a gente também não ia estar aqui na igreja. Então, tudo depende de Deus. Uma das maiores demonstrações de fé de Jesus é quando ele diz em sua oração: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Na oração, a gente sempre deve dizer no final que seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a gente não manda em nada aqui do mundo. Deus que manda. Então, tem que ser feita a vontade dele, não a nossa vontade. Porque ele sabe o que é certo e o bem para nós. Jesus foi obediente a Deus e sua vontade, até o ponto de aceitar a morte na cruz, mesmo sabendo o sofrimento que enfrentaria. Esta obediência é vista como um exemplo supremo de fé, pois ele confiou que o plano de Deus era o melhor, mesmo em meio à dor e o sacrifício. Quem é pai aqui? Eu acho que ninguém teria coragem de dar o seu filho para morrer, né? Então, isso é uma das melhores provas de amor que Deus fez por nós. Dar o seu único filho para morrer na cruz por nós. Eu vou contar uma história muito bonita. Me lembro que há alguns anos conheci um indiano pelo Facebook. Ele tem um nome impronunciável de tão difícil que é. E conversa vai, conversa vem. Entramos no assunto de religião. E eu perguntei no que ele acreditava. Ele me respondeu: eu sou hindu e acredito em 33 deuses. Gente, 33 deuses. São muitos deuses para acreditar. É um Deus para cada dia e ainda sobra 2 deuses. Ele me perguntou: e você é o quê? Eu disse: sou cristão e acredito em um único Deus, mas que não é um único ser. Mas meu Deus é composto pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Filho veio ao mundo e nós o chamamos de Jesus Cristo. Então ele me disse: esse é o meu Deus preferido. Como assim? Eu perguntei. Quer dizer que entre os 33 deuses está Jesus? Ele me disse sim. Eu perguntei o porquê. Porque eu acho que Jesus ama seu povo, ele respondeu. Aí eu perguntei: e os outros 32, não? E ele me respondeu: penso que não. Eu fiquei maravilhado e pensativo sobre o que acabava de ouvir. Realmente Jesus é o Deus que ama, e por isso é tão cobrado pelo amor e a importância que dá aos seres humanos. E é justamente por isso que ele vai voltar. Jesus vai voltar porque ele nos ama. Se ele nos ama, ele não ia deixar nós para perecer aqui no mundo. Por isso que ele fez nós termos o livre-arbítrio para sermos dele ou não, andar com ele ou não, esperá-lo ou não e fazer dele o teu único e verdadeiro super-herói. Nós precisamos escolher a quem iremos seguir, com quem vamos caminhar. Há uma só decisão. Se não estivermos Jesus, estaremos com quem? Eu tenho certeza que vocês devem confiar em 1, 2 ou 3 pessoas. Eu, por exemplo, confio no meu pai, na minha mãe e no meu irmão. A gente também deve fazer isso. Nós devemos confiar em Jesus mais do que nós confiamos na nossa família. Todas as pessoas que rejeitam o convite do Salvador estão se entregando a Satanás. Muita gente está fazendo assim no lar,
nos negócios e na igreja hoje. A única salvaguarda contra o seu poder é a presença de Jesus, à vista de homens e anjos. Satanás já foi revelado como nosso inimigo e destruidor, e Cristo, como nosso amigo, é libertador. Como eu tinha falado, a cruz é a maior prova do nosso amor. Podemos confiar nele, por isso ele é o autor e consumador da verdadeira fé, e da verdadeira fé que vale a pena. Mas Cristo também, quando Deus deu Cristo para morrer na cruz, o Cristo, ele aceitou. Por que ele aceitou? Porque ele confiava em Deus e acreditava que aquilo ali seria o melhor para ele e para a humanidade. Você decide dizer para ele hoje: eu também te amo, Senhor. Me ajude a confiar em ti e a corresponder o teu amor. O amor de Deus é tão grande, eu não consigo dizer o amor de Deus, porque ele é infinito. Eu não consigo dizer tão grande que ele é. Agora, olhe para dentro de você. O que tem impedido você de confiar totalmente em Deus e a sua vontade? Quais são as razões que você tem para não confiar em Deus e não confiar em Jesus? E que seus caminhos são os melhores para você. Então, a gente deve confiar mais em Jesus do que confiar em outras pessoas. Nós devemos seguir o exemplo dele. E, como eu falei, eu tinha falado que Jesus, ele realmente nos ama, mas o amor dele é incompreensível. Lá em Hebreus 12:2, que nós já lemos, diz que Jesus trocou a alegria pela cruz. Mas há vários outros versos que falam exatamente como o amor de Deus é provado pela cruz. Lá em João 13:16, também afirma isso. Em Romanos 5:8, afirma também. Em Gálatas 2:20, também afirma. E Efésios 5:2 também afirma. Mas a cruz tem sido muitas vezes ofuscada pelas artimanhas do mal. A maior especialidade do mal é colocar a culpa em quem não tem, e principalmente em Deus. Quando você está em uma briga, Satanás vai querer colocar a culpa em quem não tem culpa. E ele também vai querer colocar a culpa toda em Deus. Então, eu já fiquei com raiva uma vez, e eu fiquei com raiva de Deus. Mas aí eu percebi que na verdade foi Satanás querendo colocar toda a culpa em Deus. Pense comigo, os milagres de Jesus foram poderosos e foram poderosas demonstração que Deus se importa conosco. Mas todos os milagres de Jesus foram incompletos e provisórios. Você pode pensar, como assim? Vou dar exemplos. Um dos maiores milagres de Jesus foi a multiplicação dos pães e peixes. Mas quanto tempo durou aquela comida? Só para aquele momento. Ele não sanou a fome do mundo. No outro momento, ele também ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro morreu depois. Foi provisório. Ele prolongou os dias de Lázaro na terra. Ele retardou a morte. Ele também curou o cego. Mas no outro dia, ele não arrumou um emprego para o cego. Lembra que o cego vivia pedindo esmola? Para mim, uma das maiores sensíveis provas do que Deus sente por nós está no menor verso da Bíblia, lá em João 11:35. Naquele verso diz que Jesus chorou. E se ele chorou, é porque ele realmente importa. Porque ninguém vai chorar à toa. Ninguém chora à toa. Você só vai chorar por alguma coisa porque você se importa com ela. Ele resolveu essa parada. Mas se Deus curasse todo mundo, não haveria necessidade de solução final, de um juízo final. Porque esse mundo, a história do pecado, Deus quer que seja provisória.
E Deus não quer tornar permanente esse mundo. Ele quer que seja provisório. Se Jesus tornar o provisório permanente, ele não estará consertando, ele estará apenas deixando a gambiarra. Se ele curasse todo mundo, ele ia simplesmente deixar a gambiarra para sempre. Por isso que os milagres dele foram provisórios, porque ele queria deixar para nós a mensagem de que esse mundo também será provisório. Porque ele vai consertar tudo sem trazer o juízo final, sem dar fim ao pecado, sem destruir os anjos maus, sem separar o joio do trigo. Se ele o fizesse, iria simplesmente estar perpetuando a gambiarra. Deus não podia sair curando todo mundo indistintamente e realmente confiar no quando de Deus é um desafio à fé. Mas também ele não podia deixar de curar ninguém, senão nós nos sentiríamos abandonados e não teríamos sentido a presença de Deus. Então, Deus não cura todo mundo, porque ele não ama, ele só não quer tornar provisório permanente, mas ele também não evita curar um ao outro, o que é um sinal, como se nós dizesses, olha, eu estou aqui. Lá no texto de Hebreus 12, 2 que nós lemos, afirma que agora está sentado à direita do trono. Isso só é possível porque ele ressuscitou. Ele enfrentou e venceu o maior inimigo da humanidade. Desde o Antigo Testamento, Deus já havia deixado claro o seu desejo. Em Isaías 25:8 encontramos: tragará a morte para sempre, e assim o Deus enxugará a lágrima do corpo. Este é o plano de Deus para todos nós. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está tragada. Agora, eu quero que você olhe para dentro de você. O que tem impedido você de confiar mais em Deus? O que tem impedido você de deixar o seu coração para Deus? O que tem impedido você de deixar todos os seus problemas para Deus resolver? Quais são as razões que você tem para não confiar em Deus? Seus caminhos são os caminhos deles, são os melhores para você. Agora eu quero convidar a equipe de louvor. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo.
Ele é pra mim melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e segui-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e segui-lo até o Vamos ficar de pé para fazer uma oração? Grandioso Deus, que o Senhor abençoe todos que estão aqui, a família de cada um, que o Senhor continue abençoando a igreja, que o Senhor abençoe a saúde de cada um e também que nós consigamos retribuir o seu amor. Que seja feito a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu